Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos hoje, então, no capítulo 17, capítulos 17 e 18 dos Atos dos Apóstolos. Nós mergulharemos, então, nesse dia o nosso coração na Palavra de Deus e para isso nós pedimos que venha sobre nós o Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos, meus irmãos, meditar então na Palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que começa dizendo assim: Passaram por Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo dirigiu-se a eles segundo o seu costume e por 3 sábados disputou com eles. Explicava e demonstrava à base das Escrituras que era necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos. E este Cristo é Jesus que eu vos anuncio, dizia Paulo. Então, Paulo continua aqui firme no anúncio de Jesus, né? Aqui nós vemos que por 3 sábados ele vai explicando através das Escrituras que era necessário, então, que o Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos. E ele diz, esse Cristo que nós aguardávamos, ansiosos, esse Cristo que é anunciado no Antigo Testamento, né? Que é anunciado nas Sagradas Escrituras, é Jesus, né? Então ele aqui vai durante esses 3 sábados dizendo então, assim como em todos os outros lugares, que Jesus é o Cristo, né? Que Jesus é o Cristo. Alguns deles creram e associaram-se a Paulo e Silas, como também uma grande multidão de prosélitos gentios e não poucas mulheres de destaque. Então, nós vemos aqui que começa a acontecer uma grande conversão ali em Tessalônica, né? Nós que já estudamos aí, já lemos a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, nós vemos, né, nós vimos ali o carinho de Paulo, né, com essa comunidade, e aqui a gente vê que já começa a ter uma grande adesão à palavra, mas não sem perseguição, como sempre aconteceu. Os judeus, tomados de inveja, ajuntaram alguns homens da plebe e com essa gente amotinaram a cidade. Assaltaram a casa de Jasão procurando para os entregar ao povo, porque eles estavam hospedados, né, na casa de Jasão. Mas como não os achassem, arrastaram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados, clamando, estes homens amotinam todo mundo. E estão agora aqui, e Jasão os acolheu. Todos eles contrariam os decretos de César, proclamando outro rei, Jesus. Assim excitam o povo e os magistrados, e só depois de receberem uma caução de Jasão e dos outros é que os deixaram ir. Então, aqui a gente vê que eles não conseguiram pegar Paulo aqui, né, e Silas, mas eles pegam ali Jasão, onde eles estavam hospedados, né, e ali entregam, né, colocam diante do tribunal, mas a eles mesmos eles não conseguem pegar nesse momento. Logo que se fez noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Então, diante dessa situação, Paulo e Silas eles vão seguir o caminho, né? Então, eles são enviados aqui a Bereia. Quando eles chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. Estes eram mais numerosos do que os de Tessalônica e receberam a palavra com ansioso desejo, indagando todos os dias nas Escrituras se essas coisas eram de fato assim. Muitos deles creram, como também muitas mulheres gregas da aristocracia e não poucos homens. Então ali em Bereia diz que havia um povo numeroso ali na sinagoga, né? E eles ficavam ali indagando todos os dias nas Escrituras para ver se aquilo que Paulo falava era verdade.
e muitos deles se converteram, né? Depois vem a pregação em Atenas, uma pregação difícil, né, de se fazer. Era um desafio muito grande pregar em Atenas, né? Atenas ali cheias dos seus deuses, né? Com toda a filosofia que estava ali dentro de Atenas, e lá no Areópago, então, Paulo faz uma pregação, digamos assim, uma pregação difícil de se fazer, né? Porque ali não se tratava de convencer quaisquer pessoas, né? Se tratava de convencer homens que estavam muito enraizados no paganismo, e ali a realidade dos filósofos muito entranhada ali. Então, quando a pessoa ela se julga muito conhecedora de muitas coisas, né? E ela embasa, como eles embasavam o paganismo deles, numa filosofia, né? Enraizada, e ali muitas coisas eram faladas o tempo inteiro naquele lugar, né? Muitos discursos, muitas realidades assim. Então, diríamos que foi uma pregação difícil, né, de se fazer. Mas Paulo, ele era um homem também inteligente, né? Mas ele não estava embasado na inteligência humana, ele ultrapassava isso, porque na verdade ele pregava no nome do Deus vivo e verdadeiro. E ele pregava sob o impulso do Espírito Santo. Claro, com o conhecimento que ele tinha, com aquilo que o Senhor já havia também revelado ao seu coração, com aquilo que ele via acontecer diante dos seus olhos, ou seja, com um testemunho de vida, um testemunho encarnado de vida, ele então faz uma pregação maravilhosa, né? Aqueles homens, a maioria deles não deram atenção à palavra de Paulo, mas nós vamos mergulhar nessa pregação de Paulo para ver o que é que ele disse então lá em Atenas. Lá no versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque é Ele quem dá a vida, quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele fez nascer de um só homem todo o gênero humano, para que habitasse sobre a face da terra. Fixou aos povos os tempos e os limites de sua habitação. Tudo isso para que procurem a Deus e se esforcem por encontrá-lo, como que as apalpadelas, pois na verdade ele não está longe de cada um de nós, porque é nele que temos vida, o movimento e o ser. Como também alguns dos nossos poetas disseram, nós somos também de sua raça. Se, pois, somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra lavrada por arte de gênios, por arte e gênio dos homens. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, convida agora todos os homens de todos os lugares a se arrependerem, porquanto fixou o dia em que há de julgar o mundo com justiça, pelo ministério de um homem que para isso destinou. Para todos deu a garantia disso, deu como garantia disso o fato de tê-lo ressuscitado dentre os mortos. E aqui ele começa então anunciando Jesus. Vê que Paulo faz ali uma longa e inteligente introdução para que ele possa anunciar no meio daquele povo os judeus. É interessante que ele começa, se a gente for ver no versículo 23, ele diz: percorrendo a cidade, considerando os monumentos do vosso culto, encontrei também um altar com essa inscrição: a um Deus desconhecido. O que adorais sem conhecer, eu vou-los anuncio. Então, uma cidade cheia de monumentos, e cheia de altares, e cheia de templos, né? Cheia de deuses. Aí ele encontra lá ao Deus desconhecido, né? Aí ele falou assim: já sei, é esse aí, ó, Deus que eles não conhecem, que eu vou anunciar. Então, Paulo, partindo dali, né? Ele vai anunciar o Deus único e verdadeiro, né? Mas é que a cabeça daqueles homens já estava cheia de muita coisa. Então, depois que ele fala isso, no versículo 32 diz: quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombavam e outros diziam: a respeito disso te ouviremos outra vez. Então eles banalizam a pregação de Paulo. Assim,
saiu Paulo do meio deles. Mas, olha no versículo 34, todavia, alguns homens aderiram a ele e creram, entre eles Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles ainda outros. Então, o que nós gostaríamos, né? O que nós quereríamos? Que a nossa pregação saísse convertendo todo mundo. Nós gostaríamos disso. Deus também gostaria, né? Deus também quereria que todos, na sua liberdade, no total uso da sua liberdade e da sua razão, aderissem, né, à pregação do Evangelho. Mas não é assim que acontece, né? Mas muitas vezes as nossas missões elas não são tão bem sucedidas quanto nós gostaríamos. Somente que se um se converte, aquele um, e a gente vê isso de uma forma muito mais clara aqui nos Atos dos Apóstolos, né? Por isso nos anima na missão, porque se um se converte, se ele se converte autenticamente, aquele um que se converteu, ele se torna um missionário, né? Aquele um que se converteu, ele se torna um evangelizador se a conversão dele foi autêntica, né? E quando se forma um outro missionário, quando se forma um outro evangelizador, nós podemos considerar que os nossos frutos foram excelentes, porque aquele não vai se aquietar e ele também vai começar a evangelizar. Ele também vai começar a falar de Jesus, não é? Então, um que se converte e que não guarda para si aquilo que recebeu, porque na verdade o Espírito Santo impulsiona aqueles que recebem a palavra e se convertem a ir a outros, então outros se converterão pela palavra daquele que se converteu pela nossa pregação, né? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Então você que está recebendo a pregação do Evangelho de tantos modos, porque nós não podemos negar, gente, no Brasil a gente recebe o Evangelho o dia inteiro de tantos modos diferentes, né? E hoje, então, em meio à pandemia, mesmo com todas as dificuldades do tempo presente, nós ainda até mesmo dentro das nossas casas, ligando a televisão, o rádio, a internet, nós recebemos o Evangelho o tempo inteiro. Mesmo se estiver com tudo isso desligado, nós temos a Bíblia na mão, né? Então, e nós temos hoje as igrejas abertas, gente, não vamos colocar desculpa para ir à missa, pra gente buscar, não, tá difícil, tem que ter agendamento, agenda mais cedo, né? Mas não vamos ficar quietos também, não. Então, a nossa realidade é essa, né? Nós precisamos nos tornar anunciadores do Evangelho, né? Nós precisamos, nós que um dia fomos impactados pela palavra, precisamos levar essa palavra a outros. E foi isso que foi acontecendo, né? Ali em Atenas não houve um grande número de convertidos, mas um pequeno número de convertidos se torna missionário naquele lugar. Então, isso já é um grande ganho. Nós partimos então aqui para o capítulo 18, que vem dizer: depois disso, saindo de Atenas, Paulo dirigiu-se a Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e sua mulher Priscila. Eles, pouco antes, haviam chegado da Itália, por Cláudio ter decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo uniu-se a eles. Então aqui, gente, esse encontro ele é muito importante, porque quando Paulo se dirige então a Corinto, nós sabemos que a igreja de Corinto, a fundação da igreja, né? Em Corinto, a comunidade de Corinto, ela era uma comunidade muito importante, porque Corinto era uma cidade muito importante. E ali, tendo encontrado Áquila e Priscila, isso aqui foi fundamental, tanto na vida pessoal de Paulo, como na igreja nascente. A figura de Áquila e Priscila foram figuras muito importantes, né? Esse casal que por providência de Deus se encontra ali com Paulo, porque vem dizer, eles pouco antes haviam chegado da Itália, por Cláudio ter decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Então, por um decreto que os judeus saíssem de Roma, é que Áquila e Priscila se encontram com Paulo ali em Corinto, e a
A realidade de Paulo estar no seio dessa família de Áquila e Priscila, isso forjou também a personalidade de Paulo. Isso forjou quem Paulo era, tornou Paulo, e os estudiosos dizem isso, né, que a partir desse encontro com Áquila e Priscila, até mesmo, digamos assim, a maternidade de Priscila e a realidade como Priscila, no trato dela também e no cuidado dela ali, tornou Paulo até mesmo uma pessoa mais doce. Paulo, que era uma pessoa mais áspera, né? Ele se tornou uma pessoa mais doce, inclusive, né? Ele se tornou uma pessoa mais terna. E isso foi importante também para esse ponto da missão de Paulo, né? E eles se tornaram ali também protagonistas, né? Na igreja. Nós vamos ver um pouco adiante aqui, dentro desse próprio capítulo 18, que inclusive eles catequizaram Apolo. Isso foi muito importante, mas nós chegamos lá. Como exercessem o mesmo ofício, morava e trabalhava com eles. Eles eram fabricantes de tendas, então, eles eram fabricantes de tendas e Paulo também se uniu a eles, né, como fabricante de tendas. Então, eles trabalhavam juntos, eles moravam juntos e eles pregavam o evangelho, né? Todos os sábados ele falava na sinagoga, Paulo, e procurava convencer os judeus e os gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à pregação da palavra, dando aos judeus testemunho de que Jesus era o Messias. Mas, como esses contradissessem e o injuriassem, ele, sacudindo as vestes, disse-lhes: o vosso sangue caia sobre a vossa cabeça. Tenho as mãos inocentes. Desde agora vou para o meio dos gentios. Aí Paulo fala, olha, tudo bem. Vocês não querem receber a palavra de Deus, agora eu vou me dedicar ainda com mais afinco e inteiramente a evangelizar os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um prosélito chamado Tício Justo, cuja casa era contígua à sinagoga. Entretanto, Crispo, chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com todos de sua casa. Sabendo disso, muitos dos coríntios ouvintes de Paulo acreditaram e foram batizados. Então, como o Crispo, que era o chefe da sinagoga, ele acreditou também por causa disso, né? Muitos daqueles que tinham ouvido Paulo acreditaram também e foram batizados, né? Então, isso também nos faz pensar que quando nós acreditamos, outros acreditam conosco, né? Quando um acredita, outros acreditam com ele também. Numa visão, numa noite, o Senhor disse a Paulo em visão: não temas, fala e não te cales, porque estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tem um numeroso povo nessa cidade. E Paulo permanece ali, então, em Corinto, ele permanece 1 ano e meio. 1 ano e meio naquele lugar, porque o Senhor diz numa visão a ele: não temas, fale e não te cales, porque eu tenho um numeroso povo nessa cidade. Então era necessário que Paulo evangelizasse ali. Era necessário que o evangelho, então, atingisse o coração desse numeroso povo que Deus tinha naquela cidade, né? Vamos lá, então, para o versículo 18. Paulo permaneceu ali em Corinto ainda algum tempo. Depois se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Antes, porém, cortar o cabelo em Cencres, porque terminaram o voto. Chegaram a Éfeso, onde os deixou. Ele entrou na sinagoga e entretinha-se com os judeus. Pediram-lhe estes que ficasse com eles ali por mais algum tempo, mas ele não quis. Ao despedir-se, disse: voltarei a vós se Deus quiser. E partiu de Éfeso. Viajou até Cesareia, subiu a Jerusalém e saudou a comunidade. E logo em seguida desceu para Antioquia. Um homem incansável, né, gente? Um homem incansável, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Aí se demorou apenas algum tempo, partiu de novo, atravessou sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Agora a gente entra naquilo que eu estava falando em relação a Apolo. Versículo 24. Entre mentes, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente, muito versado nas escrituras, chegou a Éfeso. Era instruído no caminho do Senhor.
falava com fervor de espírito e ensinava com precisão a respeito de Jesus, embora conhecesse somente o batismo de João. Começou, pois, a falar na sinagoga com desassombro. Como Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e expuseram-se mais profundamente o caminho do Senhor. Como ele quisesse ir a Acaia, os irmãos animaram-no e escreveram aos discípulos que o recebessem bem. A sua presença em Corinto foi, pela graça de Deus, de muito proveito para os que haviam crido, pois com grande veemência refutava publicamente os judeus, provando pela Escritura que Jesus era o Messias. Então, Apolo, ele já era ali um grande evangelizador, né? Ele já tinha um ímpeto muito grande de evangelizar, ele era versado nas Escrituras, ele conhecia as Escrituras, mas ele só conhecia o batismo de João. Então a catequese de Apolo, ela ainda estava limitada. Apolo não havia ainda sido catequizado devidamente. Ele já pregava, ele já tinha a convicção sobre a pessoa de Jesus, mas ele precisava ainda de uma catequese para que ele então pudesse falar da verdade de uma forma mais ampla, né? Para que ele não ficasse limitado na pregação, para que ele não ficasse limitado na evangelização, né? Se ele só conhecia o batismo de João, né? Ele ainda não conhecia, a gente vai ver isso nas cartas de São Paulo, né? Ele ainda não conhecia a realidade do batismo, né? Batizados em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ele ainda não entendia muito bem algumas coisas, né? Não tinha tanta clareza como ali Paulo tinha, Silas, como aqueles protagonistas todos, né? Então, o que Priscila e Áquila fazem? Vendo que a catequese dele ainda era deficitária, eles chamam Apolo, trazem Apolo para perto e eles catequizam Apolo, né? Aquilo que faltava, ele que já era um grande evangelizador, mas aquilo que faltava para que a evangelização dele se tornasse mais eficaz é dado a ele por Áquila e Priscila. Então, como eu digo, eles são muito importantes, né? E aí, ali em Éfeso acontece isso, né? Apolo que chega ali pregando em Éfeso, ele é também catequizado ali e então ele vai para Corinto e continua o ministério dele em Corinto. Lembramos então daquela frase, né, de São Paulo, onde Paulo diz, olha, porque começa a haver ali uma facção, ali começa a haver uma divisão, né? Uma divisão dentro da própria igreja, né? Então, uns dizem, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo, né? Outros dizem, eu sou de Cefas. E Paulo então vem veementemente dizer contra isso. Olha, uns dizem, sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas. Não, eu sou de Cristo, né? Nós temos que ter essa consciência. A gente não é do partido de fulano, do partido de Beltrano dentro da igreja, não, né? Nós somos de Cristo. A igreja é de Cristo, a igreja é uma só, né? E Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Então nós temos que ter essa consciência, né? Então, só para dizer ali, para a gente lembrar que o ministério de Apolo se tumultuou um pouco nesse sentido, né? Mas o Espírito Santo que guia a igreja foi resolvendo todas essas questões, né? As coisas foram ali se encaixando. Quando existem homens e mulheres de boa vontade, gente, tudo dá certo. Quando a gente não quer fazer a nossa própria vontade, mas a vontade de Deus, tudo dá certo. O problema entra quando a gente quer fazer a nossa vontade. O problema entra quando nós estamos embasados no nosso orgulho, na nossa prepotência, quando nós já achamos que nós somos alguma coisa, né? Mas quando não, quando nossa intenção é unicamente pregar o Evangelho, então essas coisas se esclarecem, né? Essas coisas se esclarecem. E é isso que nós pedimos ao Espírito Santo nesse dia. Que todos os partidos, todas as divisões, todas as limitações que a evangelização encontra por causa da nossa humanidade, que tudo isso possa cair por terra e que verdadeiramente o nome de Jesus seja anunciado a todos os povos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.